Bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 13, a parte de domingo, falando sobre o pecado de Moisés. Moisés era um ser humano, obviamente ele não era perfeito. Mesmo andando na presença divina, Moisés ainda mantinha o seu temperamento. Ele mudou muito, desde o tempo que ele cuidava das ovelhas, desde o tempo que ele era príncipe no Egito. Haja vista que Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele não teve dúvida, matou o egípcio, sem pensar duas vezes. E por isso Moisés mudou bastante, mas, logicamente, carregar a responsabilidade de mais de 1 milhão de pessoas assim diante de si não é fácil. E mesmo com toda a paciência que Moisés possuía, ele ainda assim, não ficou imune aos resmungos. Parece que a sociedade, a comunidade de israelitas era uma sociedade de resmungões. Eles reclamavam por tudo. Havia uma história sobre a cidade dos resmungos, onde todo mundo resmungava para lá e para cá, resmunga, resmunga, e todo mundo resmungava. Era assim uma intolerância grandiosa naquela cidade. Um dia chegou na cidade, ali um camelô, trazendo um grande cesto nas costas. Colocou o cesto no meio da praça, e as pessoas então ouviram ele dizer: quem estiver insatisfeito, escreva o seu problema aqui nesse papel e coloque aqui no cesto, e eu vou trocar o seu problema por felicidade. Toda a cidade veio e pegaram ali caneta e um pedaço de papel e escreveram ali o seu problema, a razão da sua insatisfação, sua murmuração, o seu resmungo, e colocaram dentro do cesto. E quando o camelô viu que todo mundo já havia escrito, ele disse: agora eu vou fazer uma coisa mágica com vocês. Pegou uma cordinha fina e estendeu na praça da cidade, assim, de ponta a ponta. Ele pegou então aquela reclamação por reclamação que estava dentro do cesto, uma por uma, cada papel, ele foi grudando com um pregador e fez então toda uma linha em volta de toda a praça. Aquele monte de papéis assim pendurados eram assim os problemas, os resmungos daquelas pessoas. Ele disse: agora vamos fazer o seguinte: cada um de vocês vai então nessa linha que estão pendurados os resmungos, os problemas, e cada um escolha o menor problema para si, e eu vou resolver o seu problema. Então aquelas pessoas correram para a linha e começou aquele rebuliço, e quando todos terminaram, a linha ficou completamente limpa. E aquele camelô disse: agora, por favor, olhem o problema que vocês pegaram. Quando as pessoas olharam, as pessoas viram que cada um pegou o seu próprio problema. Era menor do que o do seu vizinho ou do seu próximo. E assim, aquele homem modificou a cidade dos resmungos, que passou a ser uma cidade tolerante, uma cidade mais feliz. Parece que a comunidade israelita era uma comunidade de pessoas intolerantes. Eles não ficavam satisfeitos com nada. Deus mandava carne, eles queriam outra coisa. Deus mandava maná, eles queriam outra coisa. Deus mandava água. Ellen White até fala no livro Patriarcas e Profetas que existia água abundante naquele deserto e pão, ou seja, comida abundante. Deus nunca deixou a fartura faltar para o povo, mesmo o povo andando 40 anos no deserto. Até o apóstolo Paulo disse que as sandálias deles não se gastaram, nem os vestidos envelheceram. 40 anos andando no deserto. Não foi uma tarefa muito fácil para Moisés suportar. Eles resmungavam de tudo. Aí vem a pergunta número 1. De que forma Moisés agiu diante de certa situação de murmuração e como isso lhe trouxe punição? Números capítulo 20, de 1 a 13, diz assim: chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão todas as pessoas, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: por que nos trouxeste a esse deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito para nos trazer a esse lugar mau, que nem tem água para beber? Então Moisés e Arão foram até a porta da congregação, da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus joelhos, sobre os seus rostos, e a glória do Senhor apareceu para eles. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a tua vara, o teu cajado, e ajunta toda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fale para a rocha perante os seus olhos, e dará água, para que você assim lhe traga água para esse povo, água da rocha, e vocês deem de beber a toda a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, e como Deus lhe havia ordenado.
Até aí Moisés obedeceu. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, de certa forma, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e todos os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzirás esse povo na terra que eu lhe tenho prometido. Então, para a pergunta, de que forma Moisés reagiu diante da pressão do povo que murmurava e como isso trouxe punição para Moisés? Em resposta, o povo pressionou Moisés e Arão por água e ele, ao invés de falar à rocha, como Deus havia ordenado, Moisés bateu 2 vezes na rocha e fez o povo pensar que o milagre de tirar água da rocha fora feito por ele, Moisés, e não por intermédio do Senhor. Por isso o Senhor Deus disse a Moisés, você não vai levar o povo até a terra prometida. Inicialmente, isso foi assim ouvido por Moisés, sem ele dar muita atenção, mas depois Moisés percebeu o erro em que ele então caíra quando fora pressionado. Nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas resmungam ao nosso redor. Dentro da igreja, por exemplo, há muitas pessoas que resmungam a todo momento. Dentro de nossa casa, há pessoas que resmungam e às vezes nossas atitudes trazem malefícios e punições para nós mesmos. Então devemos tomar muito cuidado com a murmuração dos outros, com a nossa também. Por mais calmo que Moisés pudesse ser, com certeza existe um momento em que a pessoa ela assim, não aguenta mais. Humanamente falando, o limite da paciência é ultrapassado e a pessoa perde o equilíbrio. Depois de tudo que Deus fizera ao povo, eles estavam sempre resmungando e as queixas eram sempre contra Moisés. Sempre Moisés era o culpado de tudo. Por isso, quando Moisés os ajuntou para fazer o milagre de tirar água da rocha, ele estava tão zangado que chamou as pessoas de rebeldes. Então, rebelde, ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos, eu e Arão, tiraremos água dessa rocha para matar a sede de vocês? Então, isso mostra uma certa ira nas palavras de Moisés. E ele bateu na rocha e a água apareceu como uma vertente, como uma fonte. Por um momento, Moisés se esqueceu de que os milagres era Deus que fazia por intermédio dele. Moisés bateu na rocha. Houve bastante água e o povo acabou assim dando crédito a Moisés por esse milagre. O Senhor Deus disse, porque você não fez o povo me adorar, porque você não levou o povo a me santificar. Então, Moisés, por esse problema, você não vai entrar na terra prometida. O autor do milagre tinha que ser Deus e não Moisés. Ellen White escreveu aqui assim o seguinte, no livro História da Redenção, página 165. Aqui, nesse episódio, Moisés pecou. Ele estava fatigado, estressado com a contínua murmuração do povo contra si. Aqui, ele falou imprudentemente com os seus lábios. Ele não disse, Deus mostrará agora a providência dele a favor de vocês. Moisés não falou isso. Moisés disse, tiraremos, porventura, água da rocha, e bateu na rocha, e a água saiu da rocha. Foi um milagre grandioso tirar a água da rocha. Nenhum ser humano consegue isso, mas Moisés, porque era uma pessoa muito ligada a Deus, conseguiu essa façanha. E Moisés devia ter dito, é o Senhor que está vos dando água. Mas ele estava tão nervoso que ele disse, rebeldes, e bateu na rocha 2 vezes. Ellen White diz que essa rocha representava Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, eles beberam todos de uma mesma fonte, pela rocha que o seguia, e essa rocha era Jesus Cristo. É possível a pessoa perder bênçãos com a murmuração, com o resmungo? É possível. Existe até uma fábula que conta que havia um casal muito pobre que viviam resmungando. O tempo inteiro os dois resmungavam. Até que um dia os dois estavam numa noite fria tomando chá e um anjo apareceu. Eles estavam resmungando da vida, resmungando de Deus, resmungando dos vizinhos, da plantação, dos animais. E o anjo do desejo apareceu para eles e disse, olha, Deus me mandou aqui porque vocês reclamam demais. Então Deus me pediu que eu realizasse 3 desejos de vocês.
A mulher olhou com os olhos arregalados para o marido e disse: não acredito. Um anjo veio assim nos dar a chance de ter 3 desejos. Marido, que coisa mais maravilhosa. E eu aqui tomando esse chá e pensando como seria gostoso se eu tivesse um pudim gostoso aqui, um pedaço de pudim aqui, gostoso, suculento, para que eu pudesse comer e tomar esse chá. De repente, o pudim apareceu na frente dela. Um pratinho com um pudim delicioso. A mulher arregalou os olhos e disse: que delícia, um pudim. O marido disse: mas você é uma burra mesmo. Como é que você desperdiça um pedido pedindo um pudim? Esse pudim eu queria que tivesse grudado no seu nariz. Pronto, o pudim ficou grudado no nariz da mulher. Foi aquele desespero, a mulher chorando, a mulher gritando, correu no espelho, não tinha jeito de tirar o pudim ficou assim, duro como uma pedra, grudado no nariz dela, e ela desesperada, gritando ao marido: como é que eu vou viver agora com esse pudim no nariz? Faz alguma coisa. O marido disse: só tem um jeito, pedir ao anjo que tire o pudim do seu nariz. Eu queria que esse pudim saísse do seu nariz. E o pudim desapareceu. Os dois começaram a discutir mais violentamente agora. O marido dizendo: você é uma burra, pediu um pudim. E ela dizendo: você que é burro, como é que você manda o pudim ficar no meu nariz? E naquela noite os dois brigaram muito resmungando, perderam a chance de ter felicidade e de repente até riqueza, porque tinham 3 desejos para pedir ao anjo. A mulher foi dormir dizendo: eu sou uma mulher pobre e infeliz, porque eu tenho um marido burro. E por outro lado, o marido dormiu pensando assim: eu tenho uma mulher burra. Se ela não fosse burra, nós estaríamos ricos agora, estaríamos assim melhores do que qualquer momento da nossa vida. Assim, por causa da murmuração, os três pedidos foram desperdiçados e o casal perdeu a bênção maior, a única oportunidade da vida deles. Então, cuidemos com a murmuração. Moisés foi punido por causa da murmuração do povo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nos dás, por sua graça, as grandiosas bênçãos. O povo recebeu graça, porque senão eles não teriam sobrevivido no deserto 40 anos. O Senhor nos dá suas bênçãos e muitas vezes nós murmuramos. Perdoa, Senhor, e coloca um espírito de gratidão em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Tenha um domingo abençoado com sua família. Deus abençoe você. Amém.